E aí, para quem tá ouvindo, como que tá aí, gente? Dá um ok aí, dá um retorno para dizer se tá beleza o som lá do Messi. Eu Tá acho bem que claro? tá bom. Tá bom, mas eu uso auxílio de caixa de som, então tá ótimo. Ah, então beleza. Mas pra mim tá bom, eu tô só no Tá fone bom aqui. também? É. Beleza. No fone, talvez você tem fone, Maia? Eu tenho, eu vou pegar o fone. Aqui é um negocinho, né? Tá bom o som aí, Ali? Tá bom. Tá bom? Jóia, Tá bom, beleza. então. Já aí, começa, então. Só o pessoal avisar aí que a gente começa. Maia, vamos começar então? Vamos. Então vamos lá. Então bora lá. Bom, nós somos o Mocambos de Raiz Nagô. Eu sou o Maia. Hoje é com uma satisfação muito grande que a gente faz essa live, essa batucada. A gente gostaria muito de estar aí, viu, mestre? Mas espero que em breve isso se concretize e vocês também virem para cá, né? Virem aqui para São Paulo para a gente fazer uma roda de jongo bem bonita. E o Mucambos de Raiz Nagô, que a gente toca ali no Centro de Culturas Negras, né? Na Encívia de Xalá, no Jabaquara, aos sábados, entre 2 e 3 da tarde, quando não estiver na pandemia. Acho importante falar isso porque eu só cheguei lá no Mocambos porque eu vi um vídeo da Pri falando isso no YouTube, e aí eu descobri o Mocambos e acabei conhecendo essa gente bonita e que trouxe uma força para mim num momento muito importante da minha vida. E a gente vai começar hoje esse bate-papo, né, essa conversa, essa prosa e essa batucada aqui. Mas antes de a gente começar, a Pri vai falar um pouco do projeto, né, do qual essa atividade faz parte. E, bom, muito feliz de todos estarem aqui, sejam todos e todas bem-vindos. E a gente está mó feliz com essa atividade, bora lá. Fala aí, Pri, um pouco do PROAC. Boa tarde, gente. Então, esse projeto Brinquedo de Tambor, ele é uma proposta do Mucambos de ir ao encontro de 3 grupos de cultura popular que são nossos parceiros e que a gente queria conhecer mais de perto, né? Então, a gente começou indo para a Congada de Carapicuíba, em janeiro do ano passado, mas aí começou a pandemia e a gente tentou de todas as formas esperar um pouco mais para fazer atividade presencial, mas não rolou. Então, a gente adaptou uma parte das atividades para live, tinha a ideia ainda de ir um pequeno grupo, encontrar o pessoal da Tamandaré, ia ser na data de hoje, mas aí fechou tudo de novo, mas a gente optou então por fazer essas atividades online, e aí
A proposta de fazer a atividade aqui no Google Meet é para que quem está aqui possa depois, se quiser, perguntar alguma coisa para o mestre, para o pessoal lá da Tamandaré poder perguntar. A gente vai ter dia 10 atividade com a Fatinha e com a Regina também, e no dia 10 de abril, e dia 17 com o pessoal do samba de bumbo do Cururuquara, e aí vai ser nesse mesmo formato também. Então, todo mundo convidado a participar, para os tambores brincarem aí mais um pouco, e a gente poder passar essa tarde aí gostosa com o pessoal da Tamandaré. Muito obrigada, mestre André, muito obrigada a todo mundo que está aí na sua casa reunido. E vamos que vamos. O começo da atividade, a gente vai ter, depois da abertura da roda, uma conversa, né? E aí é o espaço para a gente fazer algumas perguntas. E depois vai ficar por ordem da batucada, aí a gente vai curtir, dançar, cada um na sua casa aí, mas dá para a gente fazer uma roda de jongo virtual, aí cada um dançando, a gente pede licença para entrar na roda, pede licença para os tambores. Então, agora é com vocês aí, mestre. Vamos lá, então. A gente vai abrir o jongo aí. Saravá os tanto velhos, saravá os mais velhos, os mais novos aí. Queria agradecer pelo convite da gente estar aqui junto hoje, nessa tarde aí com vocês. Queria agradecer as pessoas que estão aqui junto comigo, participando dessa live aqui também, que tiraram esse tempo para estar junto aqui. Aqui é a maioria família, estão tudo que já estão de casa. Então, vamos abrir o nosso jongo aí. Saravá, Dona Mazé, saravá todos os mais velhos aí. Eu vou abrir meu jongo, 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 primeiro verso, Está aberto o nosso jogo, a nossa roda aí dessa tarde. Obrigado, mestre. Novamente agradecer vocês, né, por essa oportunidade. E a primeira pergunta, assim, nesse momento difícil que a gente está passando, queria saber como que vocês estão, como que estão as pessoas aí no Tamandaré, a família jongueira, se está todo mundo bem. Conta um pouco aí para a gente desses dias. A gente aqui está também nessa fase vermelha, aqui na nossa cidade, todo mundo está em casa. A gente tem uma tia, uma prima que trabalha no hospital, eles estão vendo a situação que não está sendo fácil, então a gente está se cuidando, está ficando em casa, as crianças não estão tendo aula, então é um momento mais de ficar, se cuidar em casa e orar, né? Pedir para Deus para isso passar o mais rápido possível, para a gente poder voltar à atividade. Mas graças a Deus a gente não perdeu ninguém do grupo, muitos amigos da gente a gente viu perder aqui no bairro, por causa do Covid, é uma tristeza tão grande que está sendo,
mas a gente está orando para isso passar o mais rápido possível, para a gente estar junto com os amigos aí. Mas é cada um na sua casa, se cuidando, porque a gente não sabe quando vai passar, né? Então, a gente evita muito a aglomeração, de festa, essas coisas, e é mais em casa. Aqui é família, as pessoas que estão aqui dentro de casa, que convivem com a gente. A gente evita de estar fazendo aglomeração maior, por causa a gente tem muito idoso na casa, então daí é perigoso, né? Então é se cuidando nesse momento para evitar muita coisa. Ok. Que bom que vocês estão bem, mestre. E vamos conversar agora um pouco sobre a roda de jongo, né? Você fez a abertura, teve algumas pessoas que cumprimentaram os tambores. Como que é isso? Explica pra gente, mestre, essa dinâmica da roda do jongo. Pelo que eu aprendi com a minha avó, a gente faz uma referência ao jongo. Os tambores são sagrados pra gente. Então a gente vai lá, pede a benção para eles, para a gente abrir o jongo. Sem os tambores, a gente não tem um jongo, né? Então, a gente vai ali, pede a benção para a gente estar abrindo a roda e estar dançando. E os tambores têm nomes, mestre? Qual que são os nomes dos tambores? Esses três aqui, a gente já tinha, daí um amigo de São Paulo, o Lobo lá em São Paulo pegou, arrumou ele pra gente, e a gente deu uma cara neles nova nos tambores, deixou eles mais bonitinho pra gente. Daí meus filhos mesmo falaram assim, pai, vamos chamar agora de Pai Antônio, Pai João, Pai Pedro, que a gente tem a Pé São João, Santo Antônio e São Pedro. Daí agora tem o Pai João, Pai Antônio e Pai Pedro. E você falou dos tambores, mestre. O que para ter jongo, o que não pode faltar? Não pode faltar a fogueira, que é para aquecer, os tambores, o tambu, as pessoas que vão dançar, vão estar participando. A gente teve um pequeno probleminha aí na imagem, mestre. Não sei se foi só para mim ou se saiu a imagem. Saiu, né? Saiu. E saiu o som também. Pode ser que ele tenha caído. Vamos esperar. Saiu. Pode ser, né? A conexão, mas tinha virado um pouco a imagem, não sei, né? Maia? Oi. Oi. Aqui é a Aline. Oi. Tudo bem? Tudo. De repente a gente pode ir conversando, então, nesse intervalo. Bacana. Pode ser. Bom? Tá bom, Aline. Então, vamos lá. Enquanto eles se reorganizam. Então, boa tarde para todo mundo. Mucambos, né, pela ação, não só de agora, que a gente já acompanha também, e por esse carinho com a comunidade do Jongo do Tamandaré, não só com o Jongo do Tamandaré, mas com o Jongo de Guaratinguetá, né, que eu vi que a Fatinha, a Regina vão estar também, vão compor essa programação, então eu acho que é uma ação super importante para nós. Eu falo nós, algumas pessoas, eu estava olhando a lista, algumas pessoas eu já conheço, mas para quem eu ainda não conheço, eu sou prima do André, então a minha avó, né, irmã do André, aliás, a minha avó é irmã da avó do André, então tia Zé e tia Fia, e para nós, né, que somos essa outra geração, quando a gente se despede dessas matriarcas, né, que elas deixam esse plano carnal e deixam para a gente também, para a tia do André, que é a Lúcia, né, para essa outra geração e para gerações mais novas, essa possibilidade de salvaguardar mesmo a nossa cultura e a nossa história, porque ninguém vai fazer isso pela gente. E quando eu falo ninguém, é lógico, hoje eu estou numa situação de gestão pública, então hoje eu sou secretária de Cultura de Guaratinguetá, mas isso é transitório, né? Hoje estou, amanhã não estou, a gente
não sabe quem vem, mas a gente passou a entender também que nós, né, jongueiros, e principalmente nós jongueiros que já temos um outro acesso, que temos a possibilidade de participar de uma live, né, de ligar uma internet, mesmo que ela caia no meio do caminho, mas que a gente tem essa possibilidade de interação, a gente também tem essa responsabilidade, né, de dividir com o outro, de dizer para o outro o quanto é importante para nós uma roda, o quanto é importante para nós cumprimentar os nossos tambores, que a gente realmente entende que os tambores têm uma importância na nossa vida, que a gente faz a reverência para os tambores, porque a gente reverencia todos os nossos que já se foram, mas que estão com a gente, né, na conduta e na nossa batalha aqui diária. Então, eu acho que o jongo, ele sofreu várias mudanças, né, então ele vem se reorganizando na comunidade do Tamandaré, que seja lá qual for a organização, se é da nossa família, que é a família do André, se é da família da Fatinha, da Regina, que é a família da Dona Tó, mas eu acho que todo mundo vem conversando com as novas possibilidades de fortalecimento e divulgação, né, do que a gente fez e do que a gente faz, e principalmente do que a gente tem trabalhado para continuar fazendo com as novas gerações. Bacana, Aline. E, assim, essa história, eu estava perguntando para o mestre, uma conversa que eu tive com ele ontem, e eu falei assim, no Maracatu, a gente tem alguns exemplos, assim, olha, o Maracatu Leão Coroado foi fundado em tal dia, em tal mês, em tal ano. Eu falei, eu nunca vi isso no jongo, né? E porque não tem um dia assim de fundo, porque no caso do Maracatu tem um estandarte, né? E aí nos estandartes tem uma data, assim, é óbvio que não começou naquela data, né? Mas o jogo não tem isso, assim. Aí ele estava me falando um pouco assim, a gente fica contando a idade dos nossos mais velhos para ter uma ideia de quando... Como que é isso, Aline? Fala pra gente. Eu acho que é difícil falar de datas, principalmente porque essas pessoas, né, as organizadoras do jongo na zona rural de Guaratinguetá eram pessoas que não tinham nenhum registro, eram pessoas que não tinham nenhum documento de nascimento, né? Quando a minha avó morreu, ela tinha 3 datas de aniversário. Então, a data que ela achava, a data do registro e a data que outra pessoa falava. Então, na dúvida, comemorava as 3. E essas 3 datas tinham diferença de idade. Né? Então, por uma data ela teria 84, por outra 86, mas na dúvida. E quando eu acho que quando a gente não usa o nosso documento socialmente, quando a gente não faz uso da nossa possibilidade mesmo, né, de civilidade, e infelizmente muitas vezes isso é negado para nós que somos negros, para nós que somos periféricos, porque a gente não se enquadra em alguns padrões, então nós estamos fora, né, da sociedade. Eu estou falando isso hoje, e como eu disse, eu estou numa situação de participar de algumas decisões que são importantes para a nossa comunidade, para a minha identidade como mulher negra, mas eu sei que não estive a vida inteira, então, e daqui a pouco não estarei de novo, então não é uma situação frequente para nós, e eu estou falando de mim agora. Imagina a minha avó, a minha bisavó, né, que eram pessoas que realmente estavam à margem da sociedade. Então, a gente fica se organizando pelas nossas histórias, e claro, os mais velhos terão diferentes referências de história, de negros, escravos, né, e ex-escravos que vieram da Bahia e que com algum dinheirinho compram uma terra, outros ganham na zona rural de Guaratinguetá, e o jongo começa a se organizar, né, começa a existir por essas famílias, e a gente defende a identidade de um quilombo urbano hoje no jongo do Tamandaré, porque essas famílias continuam muito próximas, mas lá eram as famílias, né, eram só as famílias. Hoje a gente já tem entre casas um ou outro que não é da família, mas lá totalmente as famílias. Então, essas famílias vão se organizando, inclusive, para se ajudar, né? Para se ajudar, para existir, para sobreviver, para dividir a possibilidade do cuidado dos filhos, enquanto outras pessoas tinham que estar fora,
o sustento, né, para o dinheiro, para o trabalho, e à medida que isso vai ficando um pouco mais difícil na zona rural, as mulheres vão se aproximando da zona urbana, né, ficar mais próximo da cidade, porque elas passam a ser, então, as empregadas domésticas e diaristas da cidade. E vai todo mundo junto, né? Então, é muita gente ali, é tudo família, é muito engraçado. Eu passo na rua, dependendo do andar, eu já fico olhando e falo, é meu parente. E é parente mesmo. Mas se a gente tivesse que falar disso em anos, né, eu entendo que a gente fica realmente entre 200 e 150 anos, porque se a gente tem quase 14 anos, né, que a minha avó se foi, ela estava com 80 e tantos, e a avó, né, a mãe dela já estava lá, e a avó dela estava lá também, então é mais ou menos por aí, mas quando se trata de registro, documentação, isso já é um outro capítulo para nós. Infelizmente, a gente não tinha um estandarte. A gente não fez esse registro, até porque eu entendo que o jongo, como é uma manifestação da oralidade, né, é uma manifestação realmente desse trabalho da criatividade, com a memória e com a referência, principalmente dos nossos ancestrais, tudo que acontece com a gente está na nossa cabeça. Né, a nossa relação mesmo de ligação, né, da música, do ponto que eu estou mandando para você, do ponto que eu recebi, do que agora eu vou fazer esse traçado para um novo ponto, está tudo aqui, né? Nós já temos hoje, inclusive, jongueiros mais velhos que têm os seus cadernos, né? Outros que já se foram também que tinham os seus cadernos, mas a nossa prática, né, mais informal, ela vem da memória, ela vem de boca e desse jogo de percepção do que está acontecendo ali. Se é mesmo uma brincadeira, eu entendo que essa nova geração demanda menos. Nós demandamos menos, eu principalmente, né? Porque eu entendo que as pessoas têm seus lugares na comunidade. Então, o André tem esse lugar de mestre, né? Ele ficou com essa incumbência da percussão, dos tambores. Nós temos a prima do André, que também é a outra, né, a Érica, que é responsável também por uma certa organização ali da comunidade, a tia Lúcia, que é coordenadora geral da comunidade, eu respondo por uma interlocução da comunidade com outros lugares, com outros grupos, outras pessoas, contratações, cuido do altar, então a gente tem, né, um lugar bem dividido, assim, na comunidade. E para a gente, inclusive, né, eu acho que para as mulheres têm tomado, nós já somos um grupo, uma família de matriarcas, né? Matriarcas no comando, matriarcas na decisão, né? Matriarcas no trabalho mesmo de preservação da manifestação. Mas eu entendo que mais, inclusive nessa nova geração, as mulheres têm se aproximado mais dos tambores, as mulheres têm participado mais, inclusive, do canto, né? De poder se expressar ali com os cantos e tal, mas nós ainda somos tímidas na demanda. A gente vai na brincadeira, a demanda realmente está para os mais velhos e principalmente para a figura masculina. Mas, assim, essa história que é porque é muito diferente, assim, para as pessoas que conhecem o jongo, né, que é o meu caso, que desde 2013, 12, tive a oportunidade de conhecer o jongo, de vocês que nasceram dentro do jongo, que é uma outra relação, né? Uhum. Eu entendo essa trajetória, mas assim, como você falou que as coisas têm tido uma outra dinâmica, não tem assim uma preocupação assim de procurar registros, por exemplo, tem alguma tentativa de fazer um histórico, de ver se aparece registros em jornais, alguma referência, mesmo assim, é óbvio que a gente sabe o país que a gente vive, às vezes você encontra, por exemplo, registros de capoeira por conta de ser considerado um crime, e aí você vai lá nos registros criminais e aparece lá. Isso tem no jongo? Tem alguma tentativa nesse sentido? Não, nós temos uma publicação em jornal
que dizia que os atabaques estavam proibidos. E daí eles vão citando várias manifestações, como na época, juntamente com o jongo, a gente também tinha brincadeira do milho verde, né? Então, que essas manifestações estariam proibidas na rua aberta, né? Principalmente à noite. Então, a gente tem esse registro. Provavelmente existiriam serviços policiais, principalmente porque as pessoas estavam tentando se expressar. Mas esse a gente não teve acesso. Agora, eu acho que principalmente quando a gente começou a trabalhar com a comunidade, né, com o encontro de jongueiros, que a gente conseguia se unir a 800 jongueiros, né, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, em Guaratinguetá, né, em outros lugares, encontros de jongueiros. Eu acho que à medida que a gente foi também se encontrando e se identificando com outros jongueiros, com outras referências, às vezes com passos diferentes dos nossos, com toques diferentes, né, com tambores nossos, a gente também foi entendendo parte da nossa história, né? Quando pessoas falavam, tem conhecidos nossos que saíram do Rio de Janeiro e foram para Guaratinguetá, ou que vieram da Bahia, pararam no Rio de Janeiro e foram para Guaratinguetá. Mas eu acho interessante falar de um outro aspecto que você fala da preservação, pensando no jongo enquanto cultura popular, e cultura popular está em movimento, né? Então, nós temos a nossa manifestação, mas todas as vezes que um grupo, por exemplo, nos visita, vocês dançam com a gente. E se vocês dançam com a gente, de alguma maneira sensibiliza a gente, em algum ponto a gente também se inspira em vocês. Então a gente passa a dançar diferente, né? Teve uma época no jongo que a gente teve, acho que até o Oliveira, eu vi que ele estava na lista aqui, que ele estava participando da live, uma época que o hip hop passa a compor do jongo de maneira mais é mais fácil ter mulheres dançando do que homens. Tem os homens tocando, né? Então, à medida que a gente tem homens dançando no jongo, mas que também compõe a manifestação do hip hop, esse jogo de corpo, essa brincadeira, ela foi para os nossos passos. E hoje, quando eu vejo um menino dançando, mais jovem, né? Eu tenho um sobrinho de 12 anos também, que é viciadíssimo, é pior do que eu na roda. E quando eu vejo ele dançando, eu já noto nele que ele já tem essa referência, ele nem é do hip hop. Mas ele viveu isso junto com a roda do jongo e ele está construindo, né? Construindo agora a relação de identidade dele nessa roda. Então, eu acho que realmente, né, a gente está em movimento, é super interessante o nosso trabalho de preservação e salvaguarda, que a gente também se conecte com os nossos registros passados, com tudo que fala da nossa manifestação, principalmente em outras gerações. Agora, né, nosso desenvolvimento, eu acho que ele vai estar como um misto de tudo isso, né? O que foi que a gente fez com isso, o que provavelmente a gente está construindo para... Eu vi que alguém aqui falou da questão do encontro de jongueiros, fala do encontro de jongueiros, né? Então, eu acho que o encontro de jongueiros, ele foi um marco, ele passa a ser organizado pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, e ele realmente... Isso a partir de que ano, Aline? Você tem uma ideia? 1990, acho que o primeiro é 95... Porque 93 é o primeiro ano que a gente começa a ser registrado aqui pelo Cachoeira, 1993. E o nosso registro também foi de encontro com outras movimentações, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que na época era uma preocupação de alguns projetos sociais em parceria com a Petrobras. A gente tinha à frente Marcos André, que era um produtor, e que trabalhou para organizar esse nosso encontro, e esse nosso encontro nos deu a possibilidade de vivenciar mais a realidade de outras comunidades jongueiras. Eu mesma tinha certeza absoluta que só tinha jongo na nossa família. Então, para mim, era uma festa da casa da minha avó, né? Era da casa da minha avó. E daí, quando eu vou para o encontro de jongueiros,
não foi no primeiro ano que tinha 800 pessoas, mas quando eu vou para o encontro de jongueiros, eu vejo chegando ônibus, diferentes saias, diferentes tambores, diferentes bancos, diferentes pontos. A gente entendeu que a nossa tradição, a nossa cultura era um pouquinho maior do que a gente imaginava dentro do nosso quintal, né? É lógico, até tem uma pesquisa, é um caderno da Funarte, se eu não me engano, ele é de 57, que ele fala da Maria de Luz Borges Ribeiro, que fala da existência de 26 comunidades de jongo no Vale do Paraíba. Então, eu entendo que esses jongos estavam conectados, né? Mas, como a cultura popular está em movimento, hora mais, hora menos, quando a gente perde pessoas que são importantes para a manifestação, muitas vezes o grupo recua um pouco, até por uma questão de respeito, de luto, retoma depois de uns anos. Foi o que aconteceu com o Piquete, o que aconteceu com São José dos Campos, que traz do Rio de Janeiro para São José, o que aconteceu com Campinas, né, que a neta retoma a tradição. Então, eu acho que o jongo, de uma maneira geral, lógico que a gente está falando aqui especificamente do jongo do Tamandaré, mas eu acho que o jongo, de uma maneira geral, está, né, em movimento, e ele tem alcançado outras gerações, para além de outras gerações ligadas, né, de maneira sanguínea, outras gerações ligadas de maneira espiritual.